Nesse vídeo, a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre o momento linear do campo eletromagnético. Nos próximos, a gente vai formalizar essa discussão. Então, como a gente discutiu em vídeos anteriores, quer dizer, um dos pontos centrais aí do conceito de campo é justamente a ideia de que ele está transportando energia, transportando o momento linear. Então, na eletrodinâmica, você tem uma conservação local de energia e de momento, tá certo? É uma coisa extremamente importante. Contrasta isso aí, por exemplo, com a gravitação newtoniana, né? Você tem aí um sistema de estrelas binárias se movendo, você vê que, enfim, embora tenha uma conservação global de momento linear, o momento linear que uma estrela ganha, o que a outra está perdendo, você vê que é esquisito, né? Que o momento linear desaparece de uma estrela e aparece na outra. Lá, esquisita ação à distância, né? Que na gravitação de Einstein também não estará presente. A gravitação de Einstein ela vai ter a mesma simetria aí do eletromagnetismo. Ela foi proposta em justamente decorrência do sucesso ali do eletromagnetismo e da percepção que as interações elas levam um tempo finito para propagar. Que aqui, nessa escala desse GIF, para todos os efeitos, é como se essa velocidade fosse infinita. Enfim, que é a velocidade da luz, essencialmente. E a gente, no último vídeo, discutiu bastante nos últimos vídeos, né, sobre a questão da conservação de energia, né, como é que calcula a energia do campo eletromagnético, de uma onda eletromagnética e assim por diante. Nesse vídeo, a gente vai estar interessado aqui no momento linear que a radiação transporta. Então, antes da gente formalizar, vamos ganhar alguma intuição, né? Tipo assim, que a luz carrega energia, a gente está acostumado, a gente sai na rua e a gente, enfim, sente o sol aquecer a gente, né? A gente percebe que essa energia está ali. Agora, no momento linear, a gente tem bem menos intuição. Ninguém sai na rua e é empurrado pelo sol, né? Por mais que esteja quente, isso não é uma coisa que a gente observa. Então, quer dizer, no último vídeo, a gente viu que a densidade do momento linear do campo é dada por essa expressão aqui. A gente depois vai, enfim, demonstrar ela com mais rigor no próximo vídeo. Mas a gente deu vários argumentos intuitivos no vídeo passado, pelo qual a densidade de momento linear vai ter a ver ali com o vetor de Point, vai ser proporcional ao vetor de Point, tá? E até para argumentos dimensionais tem que ter um C ao quadrado aqui embaixo, tá certo? Então a ideia é que o vetor de Point, ao mesmo tempo, ele é o vetor que dá a corrente de energia, tá? E também o momento linear da densidade de momento linear do campo. Lembrando que o vetor de Point tem essa definição daqui. Então, vamos ganhar alguma intuição de ordens de grandeza envolvidas, ou seja, esse momento linear transportado, qual é a força que o campo eletromagnético pode fazer numa dada superfície? Então, quer dizer, a ideia é a seguinte, vamos imaginar que tem aqui uma onda eletromagnética, né, que está incidindo aqui numa superfície, para calcular qual é a pressão que essa onda está fazendo quando ela bate nessa superfície. A gente vai calcular esse valor mais rigorosamente assim no final do vídeo. Aqui eu quero pensar por análise dimensional, só para a gente já ganhar uma intuição da ordem de grandeza, que é o que eu estou preocupado nesse início do vídeo, também para mostrar que às vezes, que se você está interessado às vezes só numa escala, não precisa também fazer aquela conta mais precisa, né? Depois a gente volta na conta mais precisa, mas a ideia é a seguinte, a dimensão de densidade de momento linear é a dimensão de momento linear, né, que é a dimensão de impulso, de força vezes tempo, dividido por volume, que é densidade de momento linear, então que é comprimento ao cubo. Olha, se você pega a força e divide por L ao quadrado, isso é a dimensão de pressão. E aí sobrou um L aqui embaixo. Então, L sobre T é velocidade. Então, a dimensão, a maneira de escrever a dimensão de densidade de momento linear é a dimensão de pressão dividido por dimensão da velocidade. No nosso caso, a escala de velocidade que a gente tem aqui para essa onda viajando é a velocidade da luz. Então, dessa ideia daqui, a gente tem então que a pressão deve ser o momento linear, a densidade de momento linear, vezes a velocidade da luz, que é a escala de velocidade que a gente tem. A densidade de momento linear a gente viu que era S sobre C quadrado. Então, isso daqui é basicamente intensidade sobre C, né? Então, a gente mesmo sem fazer uma análise precisa, a gente depois vai voltar numa análise melhor, a gente já consegue estimar aqui que essa pressão tem a ver com a intensidade da luz que está incidindo dividido por C. Então, é bem intuitivo aí realmente que luz mais intensa vai ter uma pressão maior, né? Isso, enfim. Então, essa é a ideia. Lembrando aqui que a intensidade é o módulo aqui da média do vetor de Poynting, né? Como a gente viu anteriormente. E aí, quer dizer, pegando alguns valores típicos, né? Por exemplo, essa intensidade aqui do Sol na superfície da Terra é dessa ordem aqui de grandeza, de 1000 watts por metro quadrado. Se você substitui aqui, você vê que a pressão é da ordem de 5 micronewtons por metro quadrado. Então, você joga a luz do Sol numa placa de 1 metro quadrado e a força vai ser uma força de 5 micronewtons, né? Nessa ordem de grandeza aí.
Então, claro que esse cálculo que a gente fez não é super preciso, né, que é só da ordem e tal, mas enfim. Então, você vê que é um valor realmente extremamente pequeno. Em outras palavras, né, quer dizer, a gente usa bastante a energia do Sol, aí, os painéis solares, né, que absorvem aí cada vez mais essa importância aí de energias limpas e tal. Então, é uma coisa que cada vez tem tido mais pesquisa e resultados encorajadores, mas você não vê ninguém propondo fazer um moinho solar, né? Porque, enfim, aí você usar o momento linear do Sol para gerar as pás, você não vai conseguir nada com isso, né, basicamente. Temos até alguns moinhos solares versões bicro aí, até mais para, inclusive, esse radiômetro de Crookes, ele foi proposto aí justamente para ser um moinho solar para ilustrar o conceito de momento linear da radiação. Como a gente vai ver, não deu muito certo não, mas é um experimento fascinante por sua própria conta. E a brincadeira é a seguinte, você coloca aqui placas brancas de um lado e pretas do outro, tá vendo? Então, aqui você está vendo o lado branco, do lado de trás está preto. Aqui você está vendo o lado preto, do lado de trás está branco. E aí, a brincadeira é a seguinte, você faz isso aqui com o mínimo de atrito que você possa, você tenta fazer um vácuo melhor que você consiga aqui dentro, faz um vácuo parcial, e aí a ideia é, joga luz aí. E aí, enfim, o que acontece é que o lado preto vai absorver toda a luz, né? E o branco não. E aí, então, você vai ter uma pressão de radiação diferente do lado branco e do lado preto. E isso pode fazer o bichinho girar. Bem a ideia de construir, então, um moinho a partir do momento linear da radiação. Mas vamos ver o que acontece se a gente fizer isso na prática. Então, liga lá a radiação, começou a mexer. Então, tem a ver ali com a luz, de fato, o efeito. Mas observa, vai chegar mais perto. Olha como está andando ao contrário do que você poderia imaginar por argumentos de momento linear da radiação. Então, vou botar aqui um... nota que ele está girando, quer dizer, a placa branca, o lado branco prateado está passando para a luz, né? Que é o oposto do que aconteceria se ele estivesse sendo mais empurrado. Então aqui está acontecendo o oposto do que a gente esperaria se o mecanismo fosse devido à pressão de radiação. Então o radiômetro de Crookes é uma física muito, muito rica, mas ele não é uma demonstração do momento linear da radiação. Isso aqui é bem interessante e realmente acontece aí com alguma frequência aí na história das ciências, que é justamente o fato de, quer dizer, esse experimento aqui foi extremamente criativo, foi uma ideia extremamente interessante do Crookes. Tem uma física extremamente rica, mas às vezes aquilo que você gostaria de ver não está ali presente naquele experimento, né? Inclusive aqui é interessante estimar as ordens de grandeza das forças que a pressão de radiação faz nas placas, né? A gente botou ali que, por exemplo, com a luz do Sol, a gente consegue ali uma pressão de micrômetro por metro quadrado. Só imaginando essa escala, estima a força que vai dar aqui, quer dizer, essas pazinhas aqui são pequenininhas. Então, de fato, é uma força bem pequena para as escalas cotidianas. É muito importante sempre, qualquer efeito que você vai propor, algum experimento, alguma coisa, estimar as ordens numéricas, estimar as ordens de grandeza envolvidas, tá? E aqui tem uma coisa interessante, não só isso aqui já não pode ser pressão de radiação, porque girou no lado oposto do que seria se fosse pressão de radiação, mas tem outra coisa interessante, se você fizer um vácuo muito bom ali dentro, tá? Você realmente melhorando cada vez mais o vácuo, chega uma hora que você para de ver a rotação das placas. E se fosse pressão de radiação, isso seria o contrário. Quer dizer, no limite ideal de um vácuo perfeito, seria o melhor dos cenários, não teria ninguém para atrapalhar a rotação ali das pás. Então, quando você faz um vácuo bom o suficiente, é aí que você vê realmente que não é o momento linear da radiação que está fazendo, que as placas começam a ficar paradas. Então, isso demonstra que essa rotação tem a ver com a luz, sim, mas tem a ver com o gás também que está aqui dentro. E tem várias explicações parciais propostas aí ao longo da história, é um fenômeno muito rico. Mas basicamente, quer dizer, o que acontece, depois eu posso passar referências e tal, mas essencialmente o que está acontecendo é que também essa rotação das placas decorre da energia da radiação, tá? Porque o que acontece é que o lado preto aqui ele fica mais quente que o lado branco do outro lado, né? O lado espelhado. E aí o que acontece é que isso cria ali uma diferença de temperatura que vai gerar ali uma corrente de convecção que vai arrastar a placa junto. Tem trabalhos importantes aí do Reynolds, né? Um cara várias contribuições importantes na dinâmica dos fluidos. Ele tem um trabalho bem importante ali, ainda contemporâneo ali ao Maxwell, né? Justamente mostrando o papel dessas correntes de convecção, tá?
Então tem várias discussões, enfim, não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas discussões interessantes sobre termodinâmica, sobre fluidos, que são responsáveis aí por esse movimento. Mas, em última instância, o que a gente está vendo aqui é mais um exemplo que decorre do fato da onda eletromagnética transportar energia e não momento. Então, quer dizer, com todo esse exemplo que a gente deu, será que a gente tem exemplos interessantes efetivamente devido à pressão de radiação? E a resposta é sim, tem alguns, é isso que a gente vai agora discutir na parte final da aula. Primeiro, mesmo um radiômetro, tem como você fazer um radiômetro e medir ali efeitos da pressão de radiação. Não desse tipo, mas vocês podem, quem quiser, procurar aí um pouco na internet sobre o radiômetro de Nichols. Mas ele também não envolve pazinha rodando, isso você não faz. Mas você usa ali uma balança de torção e você consegue detectar esse efeito muito pequeno, que é o efeito do momento linear da radiação. Então, balança de torção tem vários experimentos fascinantes na física que vieram a partir daí, é realmente um instrumento de muita precisão. A própria lei de Coulomb, né, o experimento original do Coulomb era usando aí a balança de torção. Então, quem quiser pode pesquisar aqui o radiômetro de Nichols, mas tem outras instâncias que é interessante ali e que o momento linear da radiação é relevante. Um dos mais interessantes é as velas solares, que inclusive tem aí cada vez mais pesquisa recente, tentando enfim, usar aí satélites que sejam aí guiados pelas pressões de radiação. Então, é uma espécie de vela que, em vez de ser o vento ali, né, como as velas que a gente está acostumado a usar nos oceanos, aqui é uma vela no espaço que, enfim, não tem o vento aqui é o campo eletromagnético que vai estar gerando ali a força. Então, aqui eu deixo um link de um vídeo que tem uma discussão bem interessante sobre as velas solares mais recentes que o pessoal está fazendo, com as dimensões e tudo. É bem interessante esse vídeo, vou deixar na página do curso também, tá? E até aqui a gente estava pensando na troca de momento linear só quando a luz bate em materiais opacos, né? Que aí basicamente é essa coisa do empurrar que a gente estava pensando. Mas quando o meio é transparente tem uma física muito rica. No caso opaco, basicamente a luz ela perde o momento linear ou por absorção ou porque reflete, né? No caso transparente ela refrata. E aí também tem uma troca de momento linear. Então, vamos pensar primeiro aqui na ótica geométrica, imagina que você está jogando luz numa lente aqui, como está aqui ilustrado nessa figura bonita, né? O que está acontecendo é que tem um raio de luz chegando. Na nossa descrição que a gente fez no vídeo anterior, a gente sabe que a direção do raio de luz na ótica geométrica é a direção do vetor de Poynting, né? A direção que está carregando energia ali, aquele feixe, né? Que agora a gente, nesse vídeo, está vendo que é a densidade de momento linear. Então, se esse raio refrata, ele muda a direção dele em geral, né? Quer dizer, e aí o que acontece é o seguinte, se você muda a direção, tem uma mudança então da direção do S, uma mudança de direção de momento linear e, portanto, uma troca de momento linear com a lente. Novamente, em escalas cotidianas, quando você joga luz na lente, você não fica com medo de derrubar a lente, né? A gente já viu que esses valores envolvidos, essas ordens de grandeza, são muito baixinhas. Porém, quando você tem objetos pequenos, por exemplo, aqui esferinhas micrométricas, você pode ter efeitos aí como usado nas chamadas pinças ópticas, que é um fenômeno muito interessante. Recentemente, em 2018, até o Nobel foi para a invenção aí das pinças ópticas, extremamente interessante. Então, a ideia é que você tem uma esferinha, aqui como eu disse, tipicamente micrométrica, e você tem um laser, e aí dependendo aqui dos índices de refração e tal, daqui a pouco a gente comenta isso em mais detalhe, a ideia é que você consegue aprisionar essa bolinha bem no foco do laser. Ou seja, se a bolinha se desvia um pouquinho para baixo, a troca de momento linear com o feixe de laser empurra ela para cima, para voltar aqui para o foco. E se ela se desloca um pouquinho para cima, ela tem uma força empurrando ela para baixo. Então você aprisiona ela, você está pinçando essa bolinha, é um efeito fascinante. Você pode, por exemplo, usar para levitar a bolinha, aí usando o campo eletromagnético, né? É um efeito bem rico esse efeito de pinçamento. Então, vamos entender aqui um pouquinho mais de detalhe do que está acontecendo. Imagina que a bolinha deslocou um pouquinho para baixo aqui com relação ao foco aqui do laser, né? Então, o laser vinha aqui é o foco dele, né? Então, você tem um feixe aqui, por exemplo, que esse feixe 1 está vindo aqui, bate sobre a bolinha, e aí ele vai refratar. Então, imagina aqui que essa bolinha tem um índice de refração maior do que o fluido, né? Então, ela vai refratar, vai se aproximando da normal, como está indicando aqui na figura, né? Então, aqui eu amplifico o que está acontecendo. Então, a gente viu que a direção ali do raio, pensando aqui bem na ótica geométrica mesmo, depois você pode fazer um tratamento ondulatório, mas a essência do fenômeno a gente já captura aqui. A ideia é que a gente viu, então, que inicialmente o momento linear vai estar na direção aqui antes de refratar, depois ele refrata na entrada, refrata na saída, e aí a gente chega aqui com essa direção final aqui dele, né?
que está ilustrado aqui, esse momento final. Então, você vê que o feixe teve uma variação de momento linear nessa direção indicada na figura. Portanto, por conservação de momento linear, se o feixe ganhou um momento linear nessa direção, isso significa que ele fez uma força que está indicada aqui por F1 na direção oposta, na bolinha, né? A bolinha ganhou esse momento linear nessa direção. Se você fizer a mesma análise para um raio que esteja vindo aqui desse outro lado, né? Claro que, em princípio, você tem, enfim, aí um contínuo de raios, mas a ideia é que você vê que quem vem aqui do lado esquerdo como 1 dá uma origem a uma força do tipo F1, do lado direito F2 dá origem a uma força F2, quando você soma vetorialmente tem uma força resultante para cima, né? Que é essa seta que está indicada aqui. Se fizer a mesma análise aqui, se tiver passado do foco, você vai ter aí uma força para baixo, então é uma força restauradora, né? Então, justamente, você está pinçando ali por essa troca de momento linear devido à refração. Tipicamente, você precisa de feixes bem intensos, né? Intensidade alta para você conseguir fazer isso. E você vê que você está aprisionando se você tiver ali um índice de refração maior do que a vizinhança. A vizinhança, muitas vezes, é um fluido, muitas vezes está imerso em líquido, né? Mas aqui, conceitualmente, em princípio, você pode imaginar que está no ar, sei lá. E aí, tipicamente, você vai conseguir aprisionar nesse caso. Se você bota uma esferinha aqui com índice de refração menor do que a vizinhança, acontece o contrário. Ela é expulsa, seria um equilíbrio instável o ponto de foco. Mas para aprisionar, se aqui é o equilíbrio estável, você consegue aprisionar se você tiver aqui bolinhas com índice de refração maior do que a vizinhança, né? E tem várias sutilezas, eu não vou entrar nos detalhes, né? Depois eu vou passar para vocês aí um vídeo do professor Paulo Américo, que tem muito mais detalhes, isso é muito rico, é realmente um assunto muito bonito. Mas só para fazer alguns comentários gerais, primeiro, a ideia aqui justamente é que você tenha bolinhas bem transparentes, porque se elas refletirem muito, o que vai acontecer é que você vai, basicamente, os mecanismos de pressão de radiação que a gente discutiu antes vão empurrar essa bolinha e tirar ela do foco. Se absorver muito, como esses feixes são muito intensos, ela acaba esquentando demais, às vezes você derrete o pobre da bolinha. Então, tipicamente, você precisa de bolinhas aí bem transparentes mesmo. Muitas vezes o pessoal usa sílica, né? E realmente você vê que a ideia é que quando você vai indo aqui para as esferinhas cada vez menores, esses efeitos são mais relevantes, porque são efeitos, essa troca de momento linear ocorre na superfície, né? Então são efeitos que escalam com a superfície do material. Enquanto que as outras forças, por exemplo, se você quer levitar essa bolinha, você está lutando contra o peso. Se você está num fluido, você também está lutando contra o empuxo. E empuxo e peso são forças ali que escalam com o volume, né? E quando você vai fazendo a bolinha ficar menorzinha, efeito de volume cai mais rápido, cai mais depressa, é menos relevante. Então você espera que quando você vai para escalas diminutas, esses efeitos de pressão, de radiação, esses efeitos de troca de momento por refração, você espera que eles sejam cada vez mais relevantes. Então realmente é uma área bem bonita aí, depois quem quiser eu passo mais detalhes. Então aqui ilustrando, quer dizer, só um videozinho, isso aqui foi feito com pinças óticas, olha o grau de controle que você tem, né? Quem quiser o vídeo completo está aqui nesse link aqui do YouTube. Então realmente é um fenômeno muito bonito. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um laboratório de pinças óticas no FRJ, né? Como eu disse, é uma técnica aí que permite colaborações interessantes entre a física, a biologia e tal, tem várias aplicações legais. E só para finalizar essa discussão, então, quer dizer, a gente viu ali uma explicação qualitativa via ótica geométrica, que é uma boa explicação quando a bolinha é grande, comparado com o momento de onda da luz. Se a bolinha começar a ser da ordem do momento da luz, ou enfim, ou menor, aí tem que usar o tratamento ondulatório para radiação eletromagnética, e vai fazendo lá os cálculos ondulatórios, você tem esse mesmo tipo de efeito, né? Então, realmente, enfim, é bem interessante esse fenômeno. Para finalizar, vamos agora reobter o resultado que a gente tinha e tornar mais preciso, né, o que a gente tinha antecipado para análise dimensional, e vamos estimar a pressão de radiação quando a onda eletromagnética incide em uma superfície. Então, a gente vai considerar que a onda é plana e monocromática, e a gente vai considerar que essa superfície é perfeitamente absorvedora, né? Então, aqui dá para a gente fazer um cálculo até bem curto, que está até no Moisés, por exemplo, volume 4, às vezes o pessoal vê isso em Física 4, tá? Para calcular essa pressão de radiação. A ideia é a seguinte: imagine que a incidência aqui seja normal, então a propagação do feixe é perpendicular à superfície. Vou pegar o caso mais simples, depois eu comento generalizações, né? A ideia é a seguinte: imagine que você analise durante um intervalo de tempo dt, porque lembra que se eu quero calcular a pressão, eu quero calcular força sobre área. E força é basicamente a taxa temporal de variação do momento linear, né? Ou seja, força é pegar o momento linear e fazer dp dt, né? Então, expressando aqui o momento linear, né? Então, eu quero saber quanto de momento linear por unidade de tempo a radiação está transferindo para essa superfície. Então, vamos analisar o intervalo de tempo dt, que é infinitesimal, e vamos ver quanto de momento que a luz transfere para a superfície.
E aí, para a gente, o que basicamente vai importar é analisar esse cilindrinho aqui de altura C vezes dt. E qual é a ideia? Se você pega um ponto que está aqui antes de começar aqui esse cilindrinho, então no intervalo de tempo dt, como ele viaja com velocidade c, ele ainda não vai ter batido na parede. Ou seja, o cara que está aqui bem nessa distância c dt é o cara que em dt vai chegar na parede. Então, durante o intervalo de tempo dt, toda a luz que estava aqui nessa região vai ter incidido sobre a superfície. Como a superfície é perfeitamente absorvedora, isso significa que todo o momento linear que estava nessa região foi transferido para a superfície. Então, se eu quero calcular a força na superfície, basta eu saber quanto de momento linear tem aqui dentro. Essa aqui é a ideia. E aí, o momento total contido nessa região, ele vai ser basicamente o vetor de Poynting, sobre C2, porque isso aqui é a densidade de momento linear, né, do campo eletromagnético. Então, por unidade de volume aqui dentro, você tem S sobre C2, vezes o volume. Nota que aqui, por isso que eu escolhi esse dt infinitesimal, né, porque aí, se ele fosse um ΔT finito, esse S não ia ser uniforme lá dentro, teria que integrar. Mas pegando um cara infinitesimal, então esse S daqui é uniforme, então o volume desse cilindro é C dt vezes a área. A área você pode pegar infinitesimal se quiser ou não, tanto faz, porque nesse plano aqui, como é uma plano monocromático, o S, enfim, é o mesmo. Todo o campo elétrico e magnético são os mesmos aqui em todos os pontos da superfície, né? Então, tanto faz pegar infinitesimal ou não. Enfim, mas aí o ponto é que nesse intervalo de tempo dt, o momento linear total transferido pela radiação para a matéria é dado por essa expressão daqui. Portanto, a força que é dp dt, ela vai ser só tirar o dp daqui. Então, você vê que a força vai ser S sobre C vezes a área. Para calcular a pressão, eu tenho que pegar a força e projetar na direção normal aqui a superfície e dividir pela área, né? Então, por definição, essa é a pressão onde esse N chapéu é a normal para fora da superfície. Por isso que a pressão é pegar qual é a componente da força perpendicular para dentro da superfície. Por isso esse menos aqui, né? E esse N chapéu está na direção de menos S, né? Nesse aqui. Lembra que o S é a direção de propagação aqui da onda plana e monocromática. E aí, quando a gente faz esse cálculo, você vê então que a pressão, pause no vídeo, faça um cálculo, ela é dada por basicamente S sobre C, né? Onde S aqui justamente é a componente do S aqui na direção normal, que é, enfim, basicamente o S todo, né? Para uma onda monocromática, se a gente faz aqui a média do vetor de Poynting temporal, o módulo dessa média é a intensidade. Então, você vê que a pressão média em um período é I sobre C. Bem o que a gente tinha obtido lá por análise dimensional, né? Então, você vê que aqui a gente pode fazer esse tratamento bem assim, simplificado, né? Para calcular o momento linear transferido, né? A gente vai ver que nem sempre dá para fazer isso. Mas só comentando aqui algumas generalizações, se em vez de ser uma placa perfeitamente absorvedora fosse uma placa perfeitamente refletora, então, de novo, todo momento que está nesse cilindro, ele ia no intervalo de tempo dt bater na placa, só que ele teria voltado. Então, o momento que estava indo, vai agora estar voltando, né? Porque a placa reflete perfeitamente. Então, agora, isso daqui te dá um fator 2, ou seja, você tem 2 vezes mais pressão, né? Porque a variação do momento linear é o dobro, né? E aí, se não for perfeitamente refletor, né, perfeitamente absorvedor, vai estar aí no meio do caminho, vai ter enfim, vai ter um fator aí, né? Mas, por unidade de área, a força no refletor perfeito é o dobro do que no absorvedor perfeito. Aqui a gente está fazendo tudo análise em placa. Se você joga num corpo extenso, tipo joga radiação num cone, aí a troca de momento linear total você tem que somar direções diferentes, porque, enfim, a coisa fica mais complicada. Vou botar na lista um cálculo para vocês fazerem aí. Tem coisas interessantes que acontecem. Se a incidência não for normal, aí eu peço para vocês mostrarem que você ganha, então, um fator cosseno ao quadrado de θ. Você vê que vão tendo mudanças aí com relação a cada caso que se analisa, mas a ordem de grandeza é bem aquela que a gente tinha antecipado inicialmente para a análise dimensional. A análise dimensional é bem poderosa, né? Aqui você basicamente vê que você vai ganhar o cosseno ao quadrado de θ, só dando aí, enfim. A ideia aqui agora, nesse caso, você joga a radiação nessa direção num absorvedor perfeito, nota que nesse caso a força nem é puramente de pressão mais, né? Porque agora, quando você perde esse momento, você vai estar empurrando a placa para frente, mas também para baixo, né? Então, o que a gente chama de pressão de radiação é só pegar a componente normal aqui, né? Então, isso daí projetar esse momento perdido é responsável por 1 cosseno θ.
Mas tem um outro cosseno θ que vem de você calcular o volume do cilindrinho agora, porque o cilindro está inclinado, né? Então, se você pega aqui uma área dA que bate, você tem aqui um cilindro oblíquo, né? E aí o volume dele vai ter um outro cosseno θ. Por isso, então, na prática, o que você ganha é um cosseno ao quadrado θ. Qualquer semelhança, para quem lembra aí de física 2, de teoria dos gases ideais, a pressão, né, de um gás modelado ali como átomos andando em MRU batendo na parede, você vai ter o mesmo tipo de cosseno ao quadrado θ. É o mesmo tipo de efeito. Essa conta a gente está fazendo para a onda eletromagnética aqui, né? Mas quer dizer, se tiver um vento batendo no telhado, é a mesma brincadeira, é uma troca, é um vento no fundo ali que está carregando o momento linear que você vai calcular ali, tá? Então, é uma lógica bem semelhante. E aqui, uma aplicação bem interessante desse tipo de cálculo que a gente fez, você pode usar para, por exemplo, analisar o efeito Casimir, que é um efeito fascinante do vácuo quântico. Agora, uma pressão do vácuo quântico, o que é isso? Então, assim, classicamente, você bota duas placas no vácuo, não tem, tipo, nenhuma força de origem eletromagnética entre elas, né? Porque não tem campo elétrico, não tem campo magnético. Porém, no vácuo, você sempre tem os campos elétricos e magnéticos flutuantes, né? Você pode, então, considerar que tem campos se propagando em todas as direções do espaço. E aí, conforme esses campos incidem na placa, eles vão fazer força de pressão. O campo que está aqui por fora, ele bate, vai empurrar numa direção, o que está aqui dentro empurra na outra, e assim por diante. Se você calcular a força resultante, você pode mostrar que por unidade de área é dado por essa expressão aqui. Então, o H cortado, o selo que você está na mecânica quântica, né? E você vê que é uma força que cai com o inverso da distância elevado à quarta. Cotidianamente, é uma força bem pequena, mas se você está aí com distâncias pequenas, aí da ordem de nanômetros, de novo, essas forças podem ser dominantes. Inclusive, elas têm vários efeitos aí. Se você está com dispositivos nanoeletromecânicos, microeletromecânicos, essas forças de pressão elas podem fazer com que as placas colapsem. Nota, esse sinal aqui está indicando que a força é atrativa. Então, são as placas colapsando uma na outra e grudando. Então, tem vários efeitos aí, tem uma física muito rica. E o interessante é que você pode calcular essa força de várias maneiras. Tem várias maneiras de teoria de campos e tal. Mas tem uma maneira, eu vou depois passar para vocês um artigo que faz a conta desse jeito, que é bem parecido com a conta que a gente fez agora para calcular a pressão de radiação. É basicamente você ir calculando a força, só que agora você tem a incidência na placa para todos os ângulos, você tem que somar para todos os ângulos. Mas pegar bem aquele cálculo que a gente fez com cosseno ao quadrado de θ e somar. Só que onde entra a intensidade, na intensidade é que entra a informação que você tem que pegar da mecânica quântica, porque a intensidade dessa onda vai ter a ver com a intensidade das flutuações do vácuo quântico. Mas se você pegar tabelado quanto é que é o valor de E quadrado do vácuo, que é isso que vai envolver aqui, que entra o H cortado, né? Se você bota isso, na conta que a gente fez antes, soma para todos os ângulos, você já chega aqui na pressão de Casimir do vácuo, usando uma conta bem parecida mesmo com o que a gente fez anteriormente. É bem interessante esse exemplo também. Para finalizar aqui, só discutir uma coisa bem sutil, mas bem importante. Então, quer dizer, quando a gente, nas aulas anteriores, estudou aqui a conservação de energia, a gente escreveu um balanço de energia local, a variação de energia da onda eletromagnética no tempo, mais o quanto ela flui daquele ponto, menos a variação de energia da matéria localmente. E aí na formulação global que a gente usou, viu que é útil também, fica dessa forma. Então você fixa uma região do espaço, e aí o balanço de energia que a gente fez foi ver o quanto que variou a energia dentro dessa região. Isso tem, se você pega energia mecânica e eletromagnética, quer dizer, o quanto variou a energia total nessa região, tem que ser o quanto saiu dessa região. E essa corrente de energia, que é o vetor de Point, está justamente dando essa informação, do quanto que está fluindo para fora ou para dentro dessa região. Então você vê que você tinha uma região do espaço fixa e você estava analisando como que o momento estava variando dentro dessa região. Olha como é diferente do que a gente fez aqui para o caso da pressão de radiação. Agora a gente não fixou uma região do espaço, a gente pegou um elemento de fluido aqui e acompanhou ele. Então aqui numa linguagem, quem estudou aí mecânica dos fluidos e tal, é como se a gente tivesse feito uma abordagem mais lagrangiana. A gente seguiu aqui o elemento do campo que a gente estava querendo analisar, enquanto que na aula passada, quando a gente fez conservação de energia, a gente estava fazendo uma formulação mais euleriana, né? A gente fixou uma região do espaço, enfim, estava vendo o que estava acontecendo ali, a gente não estava acompanhando nada. O ponto é que, para elétron, em geral, essa formulação lagrangiana não vai ser muito útil. Porque aqui, como a gente tem a gente supôs aqui uma onda plana, monocromática, toda essa beleza idealizada aí, a gente tinha realmente que o vetor de Poynting, ele estava aqui na direção do cachapéu, a gente tinha uma direção de propagação bem definida, né, que é a direção do cachapéu. O cachapéu, em geral, não está definido, como a gente viu, para uma onda eletromagnética geral.
Então, para essa onda que a gente analisou, faz sentido você pensar realmente ali numa espécie, é quase que um fluido eletromagnético mesmo, essa onda que está chegando, tem um vento aqui, tem uma direção bem definida de propagação, que é a direção do cachapéu. No entanto, essa relação do vetor de Poynting com a energia, como a gente viu, ela é muito particular, ela vale para onda plana monocromática, mas ela não vale em geral. Então, essa possibilidade da gente acompanhar o fluido, a onda eletromagnética como se fosse quase que um fluido, como se fosse um vento, isso é muito particular desse exemplo. Tá? Então, quer dizer, em fluidos a gente realmente tem sempre que a corrente, a gente vai poder escrever como ρV, né? Mas em eletromagnetismo, em geral, a gente não pode escrever isso, né? A corrente de energia não é basicamente a densidade de energia vezes a velocidade, como acontecia no fluido, né? A corrente de fluido, a corrente de matéria, a densidade de matéria vezes velocidade. Para eletromagnetismo em geral isso não acontece. Então essa possibilidade de você seguir aqui o elemento, se ele tivesse uma velocidade aqui de propagação bem definida, isso em geral quebra o eletromagnetismo. Então aqui, quando dá para fazer uma beleza, que você dá para fazer essa conta a nível quase que de física 4, né? Que foi o que a gente fez aqui. Livros de física 4 botam isso. Quando não dá, a gente vai ter que fazer uma formulação mais próxima do que a gente fez para a conservação de energia. Então, de fato, esse cálculo realmente aqui da pressão de radiação que a gente fez é bem particular mesmo para esse tipo de onda que a gente estava analisando. Mas a gente vai ver, e isso vai ser o tema do próximo vídeo, que a gente pode escrever um balanço local de momento linear que é muito útil. E aí, a gente, mesmo quando fica bem difícil visualizar e pensar em termos lagrangianos, né, pensar desse modo como a gente veio pensando no vídeo da energia é sempre possível. Então, a gente vai mostrar que a gente pode escrever para o momento linear um balanço, né, uma lei de conservação local nessa forma. A gente vai dizer que a variação temporal de momento linear do campo em um ponto, então agora a gente está olhando um ponto fixo, né, ou numa região, se quiser a formulação global e não diferencial, mas o fluxo do momento linear pela borda da região vai ser menos a variação temporal de momento linear da matéria. Então, agora a gente vai escrever uma equação dessa que é válida sempre. A gente sempre vai poder pensar dessa maneira, assim como a gente fez para a energia. Então, é uma maneira de pensar que é muito mais geral, no certo sentido, e a gente vai usar muito mais no curso. Né? Então, quando dá para pensar daquele jeito simplificado e analisar a propagação da onda eletromagnética como realmente tendo uma direção ali bem definida, um ventinho, né? Pô, maravilha, pensa daquele jeito que é mais fácil. Às vezes vai dar, em muitas situações cotidianas isso funciona. A gente viu vários exemplos nesse vídeo legais que deu para pensar assim, né? Bom, às vezes não dá. E é interessante que pensar esse balanço dessa maneira tem várias outras aplicações interessantes. A gente vai ver, por exemplo, que pode ser muito útil na eletrostática. Na eletrostática, realmente, você não pensa, não tem aqui uma onda eletromagnética viajando. A gente está na eletrostática, tem só um campo elétrico, o campo magnético é zero, não tem nem vetor de Point, mas a gente vai ver que a lei de balanço do momento linear é útil. Porque, afinal de contas, se tem uma força elétrica, esse momento linear que a carga está recebendo, você pode sempre pensar que está sendo debitado do campo elétrico. Então, se você sabe calcular quanto momento linear o campo perde, você consegue calcular qual é a força que a carga sofre. Um jeito bem maluco de calcular a lei de Coulomb, né? Comparado com o que a gente está acostumado há tanto tempo. Mas, às vezes, esse jeito pode ser bem útil. A gente vai ver no próximo vídeo aplicações em que é bem interessante aí você usar essa formulação do momento linear do campo eletromagnético para calcular a força eletrostática. E aqui, realmente, você vê que essa outra visão que a gente estava pensando, do momento que chega para a unidade de tempo, isso tudo fica totalmente... enfim, um jeito nada prático de pensar, muito mais complicado. Aqui, esse balanço que a gente vai escrever vai dar. Só que olha só, agora a gente, ao contrário da energia, a energia é um escalar. Quando a gente escreve a lei de balanço para um momento linear, a gente está agora fazendo uma lei de balanço para uma grandeza vetorial. Então a gente vai ver que isso implica aí uma formulação matemática um pouco diferente, um pouco mais geral, que a gente vai ver justamente no próximo vídeo. Então, isso encerra esse vídeo, espero que tenha ajudado a motivar um pouco aí um conceito de momento linear do campo, que é um conceito muito bonito. Obrigado, qualquer dúvida levem para o nosso encontro presencial.